Opa, e aí meu povo, como é que vocês estão, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que vocês estejam bem. Sou o professor Alan Teixeira, a gente está entrando na nossa aula de número 18 e essa aula vai abordar o tema, agora iniciar o tema, tabela de figuras e valores, certo? A gente vai aprender agora a trabalhar com a proposta de partitura, porque o estudo de partitura abre muitos horizontes para a gente que está estudando música. A ponto de um determinado ponto, quando vocês tiverem um certo nível nessa parte de leitura de partitura, vocês até pegarem métodos por conta própria e estudar, e já vai ter um desenvolvimento bem maior do que quem não tem essa teórica de partitura, tá certo? Então a gente vai ter uma sequência de aulas agora voltada para o campo partitura, para que facilite o estudo e desenvolvimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai partir da tabela de figuras e valores. Coloca a tabela aí na tela. Pronto. Essa tabela que vocês estão vendo é a tabela de figuras e valores, onde cada figura tem um valor definido e cada figura de silêncio, que é chamada de pausa também, tem o mesmo valor, só que sem produzir som. Então, olha para isso. Vocês estão notando que tem a semibreve, aí vai existir a pausa de semibreve. Então, tanto a semibreve quanto a pausa de semibreve, a pausa de semibreve é essa figura de silêncio. Tanto a semibreve quanto a pausa de semibreve tem o valor de 4 tempos. Só que a semibreve é uma figura positiva que produz som. A pausa de semibreve é uma figura negativa, que tem o mesmo valor, mas em silêncio. É um valor sem produzir som. Certo. A mínima também tem um valor definido, 2 tempos. A pausa de mínima, 2 tempos em silêncio. A semínima, 1 tempo. A pausa de semínima, 1 tempo em silêncio. Certo. Volta para mim agora. Por que eu falei somente dessas 6 figuras iniciais? Porque são as figuras que a gente vai ver hoje. Certo. Para ser bem rápido e objetivo. Uma figura, para completar um tempo, vocês antes disso têm que entender o que é um tempo. A unidade na música é chamada de tempo. E essa unidade é dada por uma velocidade constante que toda música vai pedir. Por mais que existem variações dessa velocidade constante, mas vai ser assim, existe uma velocidade constante, essa velocidade pode ser quebrada para que inicie uma nova velocidade constante. Quer que eu dê um exemplo bem claro disso? Quando vocês estão ouvindo música, ou cantando, ou fazendo o que seja, vocês estão seguindo uma velocidade a ponto que o povo fica cantando, batendo palma, e todo mundo bate palma junto. Por quê? Porque está numa velocidade constante. Certo? Então vamos lá. O que acontece é que a semibreve, que é essa figura aqui, ela vale 4 tempos. Como é que a gente vai descobrir esses 4 tempos? Olha para a minha mão aqui. Se eu bater palma, eu vou precisar agora de mais um movimento para que eu possa bater palma de novo, que é o movimento de abrir minha mão. Né? Então, com isso, eu tenho 2 extremos. Eu tenho um momento que minha mão chega até a outra e produz o som. E eu tenho um momento que eu abro essa mão. Então, eu tenho um extremo de baixo e o extremo de cima. Quando eu começo embaixo, eu tenho que fechar em cima um tempo. Então, para que vocês entendam, a cada 2 extremos eu tenho um tempo. Se eu estou aqui com a mão fechada e eu faço 1, 2, eu fiz 2 extremos, só que o segundo extremo terminou embaixo, sem problema nenhum. Eu tenho um tempo, onde o primeiro meio tempo foi em cima e o segundo meio tempo, metade mais metade de 1, foi embaixo. Do mesmo jeito que eu já posso começar em cima e eu fazer o primeiro meio tempo embaixo e o segundo meio tempo fechando a segunda metade, um tempo em cima. Certo? Como eu mostrei a semibreve agorinha, a semibreve ela vale 4 tempos. Então elas são 4 tempos de som sendo produzidos ininterruptamente. São 4 tempos onde a gente começa a produzir som no primeiro tempo, onde eu vou fazer o tempo aqui, ó.
meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Deu para entender? Onde a gente começa a produzir no início do primeiro tempo aqui embaixo, e a gente só vai parar de produzir o som no final do quarto tempo, que no caso não é quando chegar embaixo, é quando subir, né? Ó, meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, quando chegar em cima. Então vamos lá, como é que eu produziria uma semibreve? Vou falar a sílaba tá só a nível de facilitar, né? 3 e tá. Viu que eu terminei com a mão em cima? Então aqui eu acabei de produzir 4 tempos. Se eu tivesse feito assim, tá, viu que eu terminei de produzir o som embaixo e eu subi a minha mão em silêncio, aqui eu fiz 3 tempos e meio de som produzido. Então estava errado, eu tenho que completar os 4 tempos. Do mesmo jeito, se vir a pausa de semibreve, que é essa daqui, certo? A pausa de semibreve, ela vai ser o quê? 4 tempos de silêncio. 3 e... E agora a gente concluiu a semibreve. Do mesmo jeito, a gente vai seguir a linha da mínima, da semínima. Então, vamos lá. A mínima vale 2 tempos. Então, eu tenho meio, 1, 1,5, 2. Quando acaba o tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir o andamento constante da música e produzir as outras figuras que vão seguindo à frente. Sempre vai vir uma figura à frente para ser seguida. Então, a gente não vai produzir o som de o valor de uma figura, parar, pensar qual é o valor da próxima figura. Não. A gente produz o som da primeira, já pensando em produzir o da segunda, com da terceira, com quarta, só vai parar de produzir quando acabar a música. Então, se a partitura tem 7 páginas, você começa no início da primeira página, você só vai parar de fazer a contagem dos valores das figuras no final da 7ª página. Então, em base, é isso. Então, vamos lá. Uma mínima que vale 2 tempos. Tá. 2 tempos de pausa de mínima. 3 e... Se existisse, vamos fazer um desenho. Uma mínima, uma pausa de mínima e uma mínima. No caso, uma mínima positiva, uma pausa de mínima e uma mínima positiva de novo. Como era que ficaria? Ficaria 3 e... Tá, tá. E aí eu já estava começando a criar uma linha melódica, que é o que a gente entende por melodia. Certo? Semínima vale 1 tempo. Tá. Pausa de semínima, 1 tempo de silêncio. Juntando tudo isso, vocês só vão ter a prática com muito treino. Com prática mesmo. Vocês só vão pegar fluência com muita prática. Tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar um exercício para vocês, onde esse exercício vai mostrar um pouco sobre como é esse desenvolvimento da partitura. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima aula aí. Bora estudar. Pronto. Então, vamos lá. A gente começa com a proposta de uma semibreve que produz som, que seria essa. 2, 3, 4. Logo em seguida, a gente tem uma pausa de semibreve que não produz som, mas também tem 4 tempos. É até interessante uma coisa que eu vou falar para vocês. A pausa de semibreve diferencia da pausa de mínima, porque a pausa de semibreve ela está colada na 4ª linha, contando de baixo para cima, dessa figurinha aí, que é o pentagrama. Vocês vão ver mais à frente sobre o pentagrama. A figura da pausa da mínima, ela está colada acima da 3ª linha, contando de baixo para cima ou de cima para baixo, enfim, são 5 linhas. Mas, olha, acima da 3ª linha é a mínima, contando sempre de baixo para cima.
abaixo da quarta linha, colado mesmo abaixo da quarta linha, é a semibreve, é a pausa da semibreve. Então, nessa figura, nesse exercício, a gente tem uma semibreve que vale 4 tempos, depois uma pausa de semibreve que vale 4 tempos. Aí existe a repetição disso, semibreve, 4 tempos, pausa de semibreve, 4 tempos. Agora a gente vai estar no próximo compasso, que a gente vai ter duas mínimas que produzem som, elas valem 2 tempos cada. Então, faz tá, tá. Eu fiz duas mínimas seguidas. Logo em seguida, uma pausa de mínima, uma mínima. E agora, 4 semínimas que produzem, cada um produz um tempo. Então, vai fazer 3 e tá, 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 tá. E agora, 4 pausas de semínima, que após isso a gente vai ter uma semínima, uma pausa de semínima, outra semínima, outra pausa de semínima. Eu espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar. Uma mínima que vale 2 tempos, depois uma pausa de semínima, uma semínima, semibreve. A gente caiu na semibreve, que vai ser o descanso de vocês na hora do desespero que vocês estiverem lendo esse exercício. Mas enfim, eu não vou acompanhar, eu não vou seguir. Eu vou pedir agora que vocês deem uma pausa no que vocês estão vendo agora, né? Dê uma pausa no vídeo. E esse vídeo vocês vão tentar estudar ele da forma mais concreta possível aí, sem errar nenhuma vez. Logo em seguida, vocês apertem o play e eu vou ver a produção. Eu vou fazer a produção de som aqui do exercício por completo para que vocês vejam se vocês acertaram ou erraram. Tá certo? Então, pode dar a pausa a partir de agora. Pronto, voltando agora, vocês já devem ter estudado. Eu vou lançar o play aqui e vocês tiram a prova dos 9 aí para ver se conseguiram, tá bom? Vamos lá? Pronto, então esse foi o exercício agora da aula 17. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Muita prática, muito desenvolvimento voltado para essa parte, é o que a gente chama de solfejo rítmico, onde vocês estão cantando as figuras de valores sem ainda as alturas certas, sem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima aula aí. Bora estudar!